Bom dia, sou Vitor Hugo dos Santos e eu vou dar uma aula a respeito de efeito estufa. Em relação ao efeito estufa e aquecimento global, a gente vai ter inúmeros fatores importantes. Mas vamos começar, por exemplo, só tendo noção de como é que funciona o, o efeito estufa e como é que o nosso planeta ele mantém a sua temperatura, né? O seu calor, sua temperatura. Com o Sol vai irradiando raios na Terra, a Terra vai acabar absorvendo um pouco desses raios. Parte dela vai ser absorvida, só que uma boa parte vai ser refletida de volta para a atmosfera e para fora do planeta. Só que os gases do efeito estufa vão vão realizar esse efeito, como o próprio nome diz, de estufa. Vai manter esse calor, essa temperatura alta no planeta, ao prender todos esses raios que estão sendo refletidos para se refletir de volta na Terra. E assim prendendo esses raios na Terra. Essa é a noção básica, basicona mesmo, do efeito estufa, né? Os gases do efeito estufa que acabam ocasionando esse tipo de coisa são gás carbônico, monóxido de carbono, dentre outros. O que a gente mais conhece, o que a gente mais fala, é o gás carbônico. O gás carbônico, ele vai ser um objeto principal no que chamamos do círculo de carbono, que é um círculo que auxilia a e manter a temperatura do planeta num certo equilíbrio. Que o ciclo do carbono começa a partir de vulcões que vão entrar em erupção. Espera só um minutinho. A gente pode falar do ciclo do carbono começando a partir de vulcões com suas erupções, que na erupção vai liberar gás carbônico na atmosfera. Esse gás carbônico vai então para a atmosfera. Lá vai encontrar com nuvens de chuva e vai acabar se juntando a água nas nuvens e fazendo parte, sendo dissolvido nessa composição da água na chuva. E vai acabar tendo esse aumento de concentração de gás carbônico dissolvido na água. A água, então, vai continuar o procedimento e vai chover. Início da chuva, com o início da chuva, a água da chuva vai acabar levando esses gases de volta para a Terra, para mais próximo das plantas e de outros seres vivos que vão utilizar esse gás carbônico no seu metabolismo. Esse gás carbônico que vai ser utilizado pelas plantas, ou por algas, ou qualquer outro organismo que faça fotossíntese, vai acabar gerando como produtos dessa reação bioquímica, ácidos orgânicos também. Aí, em combinação desses ácidos orgânicos criados por esses organismos, mais o ácido gerado na chuva
e o carbono na água, vai acabar realizando nas rochas do planeta o processo de erosão química neles, a partir de ácidos. Muitas dessas rochas seriam formadas a partir de carbonatos. Carbonatos, reagindo quando entram em contato com ácidos, vão reagir e vão formar gás carbônico e mais alguns elementos químicos, tipo água, esse tipo de coisa, que vão ser liberados de volta na atmosfera. Não, esses elementos, esses ácidos, vão então erodir a rocha, muitos deles sendo e formar minerais chamados de carbonatos. Os carbonatos, então, vão ser levados pelas águas, pelos rios, até o oceano, e lá vai ser depositados, né? Vão se sedimentar em mais camadas de carbonato que vão formar novas rochas de carbonatos. Aí, ou essas rochas vão sendo formadas novas rochas sedimentares, e conforme o efeito de subducção das placas tectônicas vai ocorrendo, conforme essas rochas vão sendo impactadas por sobreplosse de camada, de camada, de camada, de carbonato de cálcio, essas camadas anteriores vão ficando mais próximas do fundo do fundo das terras, das placas tectônicas, e com o movimento das placas tectônicas, vamos ter o efeito de subducção dessas rochas. Aí, elas vão entrar em contato com rocha derretida, com o magma, com alta temperatura, vai acabar sendo derretidas e voltando novamente para o vulcão em forma de magma, que depois vai ser expelido e vai assim reiniciar o ciclo do carbono. Por que isso é interessante? Esse ciclo é o que acaba mantendo o equilíbrio da temperatura do planeta. Tanto conforme a atmosfera vai perdendo gás carbono, o planeta vai ficando mais frio, porque ele não consegue reter calor tão bem quanto antes. E conforme a atmosfera vai ganhando mais gás carbônico, o planeta vai ficando mais quente. Aí a gente tem o que chamamos de o efeito estufa, ou a situação do aquecimento global. A partir do aumento da concentração de gás carbono, a gente acaba tendo um aumento do aquecimento global. O aumento do efeito estufa e o planeta vai ficar mais quente. E a gente também pode ter a situação oposta, né? Com a perda de gás carbônico, com a diminuição do gás carbônico na atmosfera, a gente vai ter o planeta resfriando. Esse tipo de situação já foi observada no passado, a partir de estudos de rochas ou de gelos antigos, para estudar os paleoclimas, climas antigos na Terra. E isso é interessante que a gente observa que muitas das extinções em massa, por exemplo, são as extinções que acabam ocasionando a extinção de inúmeros seres vivos na Terra, acaba tendo uma boa parte
sendo gerada ou ocasionada, ou seja, o papel principal dessas extinções são de efeitos que afetam o planeta todo, como um todo. E o ciclo do carbono é um dos principais feitores desse tipo de extinções em massa. O exemplo que a gente pode ter, por exemplo, são as extinções do Ordoviciano, do Permiano, que são períodos, por exemplo, o Permiano é uma extinção em massa que foi a maior extinção em massa de todos os tempos. Cerca de 90% da vida na Terra toda foi extinta. E ela foi causada principalmente devido a uma alta atividade vulcânica que a lava que saiu desse vulcão acabou encontrando grandes depósitos de carvão lá na Sibéria, há cerca de 250 milhões de anos atrás. Aí a lava encontrou esse depósito de carvão e gerou um desequilíbrio climático gigantesco, que acabou ocasionando essa grande extinção em massa. Um grande aumento da temperatura na Terra e acabou gerando essa grande quantidade de morte. Beleza. Aí, qual que é a situação? A gente pode comparar isso com a situação de hoje em dia. A gente sabe que o ser humano está queimando muito carvão, e o carvão, a gente sabe que zera o carvão, qualquer combustível fóssil, queimando, acaba gerando gás carbônico também. Então, dá para ter uma certa comparação dessa queima de carvão, essa liberação do carbono gerado pelo ser humano, com essa liberação de gás carbônico gerado pelos vulcões. E é por isso que a gente está, por isso que muitas pessoas estão com medo desse efeito estufa. Muitos chamam dessa situação do ser humano da grande sexta extinção em massa, que vai ser uma extinção provavelmente forte a ponto de alcançar o nível de extinção em massa que está acontecendo hoje em dia. Só que a gente não está olhando o tempo passar sem fazer nada a respeito disso. Temos várias tecnologias novas que estão sendo feitas para tentar combater essa grande emissão de gases carbônicos. Por exemplo, temos concretos de menor gasto de carvão, menor gasto de carbono, que, ao ser fabricados, acabam necessitando utilizar menos gás, ou produzir menos gás carbono, ou então talvez tentar obter mais concretos, cimento, que não tenham tanto carbonato na sua constituição. Porque a gente falou, carbonato com ácido acaba gerando mais gás carbônico, por causa vai reagir com ácido e vai gerar gás carbônico. Aí tem a situação de efeito cascata, que com estruturas de concreto, por exemplo, em praça pública, ou qualquer tipo de concreto, levando chuva ácida, acaba gerando mais gás carbono, com mais gás carbônico, maior a acidez da chuva vai ficar, e fazendo esse ciclo de efeito cascata o tempo todo, de aumentando mais a quantidade de chuva ácida e a força dessa chuva ácida, e aumentando a quantidade de gás carbônico liberado na atmosfera. Esse é um exemplo, por exemplo, de tecnologias para combater o aquecimento global. Muito obrigado.
E é isso. Ai, vou parar, porque